4 dias morto, com a pedra enorme na entrada, fedendo, todo enrolado, e ainda sai de lá andando, né? Aí sim é questão de as pessoas que duvidavam, agora não mais duvidavam. Então os judeus que esperavam apedrejar o Senhor, muitos deles realmente se renderam aos pés do Senhor, creram no Senhor. Amém. E saíram ali dando testemunho. Amém. Então se o Senhor não fizesse isso, talvez ele não saísse nem de lá, né? Fazer nem Tomé, vamos morrer junto com ele. Saísse também, usasse o mesmo túmulo de lá para ser sepultado. Senhor Jesus. Amém. Mas o Senhor deixou demorar para que as pessoas pudessem ver o bem feito que ele tinha feito, o milagre que ele realizou ali. Verdade. Senhor Jesus, de ressuscitar alguém a 4 dias morto. Oh, então, não importa a demora que o Senhor está fazendo, que nós estamos achando que está demorando, pode ter certeza que a bênção ela é bem maior, né? Bem dobrada. Senhor Jesus. Amém. Para que a glória de Deus se manifeste. Glória a Deus. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Graças a Deus por essa palavra, né? Amém. A gente vê que o nosso Deus é um Deus que chama a existência as coisas que não existem, né? E para Ele não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Sobre Lázaro aqui, quando o Givaldo começou lendo, em João 11, eu leio do versículo 1, diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, é que Deus ele tem um plano até mesmo na doença, né? Na enfermidade, quando a pessoa está passando, ou por alguma situação que a pessoa está passando, né? Como nós já desfrutamos sobre esse capítulo, provavelmente ali para as irmãs que mandaram dar o recado a Jesus, elas estavam esperando o quê? Que Jesus pegasse suas coisas imediatamente e fosse lá socorrer Lázaro, né? Porque se diz que Jesus amava Lázaro, então eles tinham uma relação muito boa, né? De amizade ali, de companheirismo. Mas o nosso Senhor Jesus, ele não é assim pressionado pelas circunstâncias assim temporais, né, exteriores. O Senhor Jesus, ele era Deus. Amém. E em tudo ele via além, ele via um propósito nas coisas, né? Talvez os discípulos pudessem ver só o agora, o presente momento, mas Jesus ele via além. Então, quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente, ele já sabia ali pelo pai dele, né, ele já sabia de tudo que haveria de acontecer. Então ele disse que aquela doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E é interessante notar que não é para a morte, ó Senhor Jesus, mas Lázaro temporariamente morreu, né? Então isso mostra o quê? Que às vezes nós podemos achar que Deus, Jesus se contradisse aqui, né? Diz que não era para a morte e Lázaro morreu, né? E agora? Às vezes Deus, né, fala algo e você não vê naquele exato momento e você acha que a palavra de Deus não está se cumprindo, mas tudo isso é um envolto que o Senhor Jesus faz, um cenário que Jesus arma para que possa providenciar a manifestação da glória de Deus. O milagre só acontece se haver algo que necessita de um milagre, né? Se tiver tudo na normalidade, por que haver um milagre? Como um coxo vai ser curado se ele não está coxo, ele está andando, não está pulando. Verdade. Então, para que o milagre possa ocorrer, é necessário que algo esteja de fato ali deslocado, fora do lugar, fora da normalidade. E Jesus, ele sabia que era necessário a doença de Lázaro se progredisse ali para uma morte, né? E ali
diante da morte, é quando ainda passar 4 dias morto, é quando a esperança se esvai, né? Verdade. É quando você olha assim e diz, talvez no primeiro dia você pode ter uma esperança, no segundo, mas 4 dias é quando o homem diz assim, já foi, não tem mais jeito, né? Já está fedendo. E aí é onde entra a parte de Deus, né? O Deus do impossível. Quando aos olhos humanos não tem mais possibilidade, não tem mais jeito, não dá certo, não tem como, aí é onde Deus entra em ação, né? E pela palavra dele, Lázaro, sai para fora. Pelo poder da palavra, o morto ouve, né? Mas está morto, não consegue ouvir, mas quando Deus fala, não tem ouvido que não possa ouvir, né? Você vê lá em Ezequiel, daquela visão, até o vale de ossos secos, ossos ouviram a palavra. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa e o morto realmente pôde ouvir. E depois de 4 dias, houve ali aquele milagre grandioso. Então, de fato, não foi para a morte, mas foi para que a glória de Deus fosse manifestada, para que até mesmo aqueles incrédulos judeus, né, que Jesus já tinha tido ido lá uns dias atrás, as pessoas pegaram pedra para apedrejar ele, e muitos daqueles ali puderam de fato crer no Senhor Jesus, né? Então Deus, ele faz isso, né? Às vezes Deus usa da sua limitação, da sua doença, sua enfermidade ou qualquer situação que você esteja enfrentando, para que por meio disso o nome dele mais tarde seja glorificado e as pessoas sejam um testemunho que não seja só para você, mas as pessoas possam ver Deus sendo glorificado, né? Então foi isso que aconteceu na vida do seu amigo Lázaro, né? Ao ouvir a voz de Deus, as pessoas ressuscitam. Por isso a importância da palavra, né? Tem muitas pessoas que estão mortas aí, né? Que estão, como o João falou, enfaixadas ali, toda enrolada ali, como uma pedra. Então, nessas situações que não tem como sair por elas mesmas, mas pela palavra de Deus, né, elas conseguem serem desatadas, né, com a ajuda da igreja, dos irmãos, elas conseguem de fato voltar para a vida, né? Então, também essa é a nossa missão, né, estar orando e levando a palavra para que, anunciando, né, nas nossas redes sociais, no nosso dia a dia, nas oportunidades que Deus nos dá, para que de fato essas pessoas tenham um encontro com a palavra, ouvir a palavra e possa ressuscitar, né? Amém. Jesus é o Senhor. Amém, amém. Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vai para fora, velho. Esse versículo aqui de João, né, fala sobre a ressurreição de Lázaro, falando sobre fé. Sim. Também, né? E também fala muito sobre a incredulidade, né? Muitas vezes nós temos isso, né? Em qualquer situação, em tribulação, a gente perde a fé, né? Verdade. Não perde a fé, a gente se esfria na fé, né? Não pode perder essa fé. E fala também na parte aqui de Marta e Maria, que elas não confiaram, né? Elas sabiam que o Senhor falou que ia ressuscitar o irmão. Já falaram que ela tinha 4 dias, né? Estava fedendo. E ali elas não acreditaram no Senhor, né? Chegou a chorar com tanta incredulidade. Assim também na nossa vida, né? Muitas vezes a gente se entristece, se fria um pouco no Senhor. Mas Deus, o Senhor tem tanta compaixão por nossa vida. Né? Ele é tão misericordioso que Ele não deixa. Né? Não permite que a gente se esfrie na fé. Ele sempre dá um renovo. Amém. Glória a Deus. Para todos nós. Aleluia. E aqui, Eclesiastes 30:22, não entregues tua alma à tristeza, não atormente a ti mesmo em teus pensamentos. Então, aqui fala muito sobre o que viveram no passado e a gente vive até hoje, né? Sim. A gente deixa o nosso coração se entristecer e aqui vai muito pelos nossos pensamentos. E é onde o Senhor fica triste, né? Ele não quer que isso aconteça. Ele quer que a gente faça desde aqui. Amém. Se tiver uma pedra, né? Vamos tirar essa pedra do nosso coração. Amém. Porque a gente não pode permitir que as pedras tropeçam, né? E muitas vezes não só trabalho, filho, em casa. Sim. Nem seja nas coisas do mundo, né? Sim. E
vai fazer com que a gente perca nossa fé, né? A gente encontra esse valor de Sim. estar em oração. Amém. Portanto, em oração, né? Amém. Mesmo fraco, a gente tem que buscar. Verdade. Porque o Senhor, é misericordioso, né? Amém, Senhor E Jesus. aqui fala, Eclesiastes 30, 24. Em compaixão da tua alma, torna-se agradável a Deus e se firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza longe de ti. Sim. Aqui a gente vê, né, o quanto Deus quer que a gente, Ele quer, né, que um dia a gente tenha nosso coração voltado para Ele. Amém. Ele quer que a gente venha buscá-lo todos os dias, né? Amém. Em espírito e em verdade. Amém, E Senhor. não se afastar quando a gente estiver triste. Verdade. Buscar o Senhor na tristeza. Amém. Não só no momento de alegria, né? Sim. Quando a gente acontece alguma coisa, graças a Deus aconteceu. Mas na tristeza também. Amém. E tem que ficar vigiar. Porque Verdade. quando a gente menos diz assim, tá tudo bem, eu já fico assustada. Eu digo, ó Senhor Jesus, lá vem a casa, mas veja aqui, Pai. Deus é o Senhor. Amém. Vamos manter firme. Amém. E em pedras, vamos retirar essa pedra. Amém. Vamos viver em Cristo, né? Amém. Graças à nossa salvação. Glória a Deus. Amém.